Boa noite, meu nome é Esther. Essa é a segunda parte da aula do dia 25/9/2023, Bioquímica 2, tá? Continuando aqui a explicação, a síntese da ureia no fígado é a principal via de remoção de NH4+. Um bloqueio da síntese de carbono fosfato ou de qualquer outra das 4 etapas do ciclo da ureia tem consequências devastadoras porque não havia metabólico alternativo para a síntese da ureia. Alguns defeitos genéticos levam à deficiência da enzima do ciclo da ureia, como é o caso da carência de enzima arginino-succinase. Baseado no entendimento do ciclo da ureia, caso você tivesse que tratar um paciente com carência de enzima citada anteriormente, qual seria a sua estratégia nutricional que justifique? A gente sabe que a síntese da ureia é a degradação de proteínas, que elas são convertidas ou degradadas em ácido graxo não, minto, aminoácidos. E esses aminoácidos precisam ser liberados ou retirados da corrente sanguínea. Porque se eles não forem retirados da corrente sanguínea, vai ter uma concentração muito grande de amônia, e amônia é um produto tóxico. Cada animal, cada grupo de animal na natureza, desenvolveu uma estratégia para liberar, ou seja, para degradar a amônia do nosso corpo. Todos os animais carnívoros e herbívoros consomem proteína na sua alimentação. E essa proteína é degradada no ciclo do nosso fígado e é através dessa estratégia, ciclo da ureia. Nosso fígado, ele quebra, acontece o ciclo da ureia, para desintoxicar o nosso corpo. E essa ureia é liberada na forma no ser humano, todos os mamíferos, na forma de urina, é a ureia, né, dissolvida na água que tem no nosso corpo, que serve, por isso que dizem que o ciclo a fosforilação oxidativa produz água metabólica. Essa água metabólica ajuda na dissolução de várias substâncias dentro do nosso corpo. Uma delas é contribuir com o ciclo da ureia. Esse ciclo da ureia tem 5 reações. Eu não vou falar para vocês as 5 reações dessa aula, vou deixar para falar na aula de quarta-feira. Essas 5 reações, elas precisam elas fazem, eu vou dar uma aula só sobre o ciclo da ureia, que é muito complexo e é o ciclo da ureia e beta-oxidação de ácidos graxos. Vou dar uma aula só sobre isso, eu vou falar só sobre isso na quarta-feira. Esse ciclo da ureia, ela ajuda o corpo a liberar esse íon amônio. Ele é encaminhado para o fígado, para o rim, desculpa, por meio da corrente sanguínea, porque a gente sabe que o rim tem a função de filtrar o sangue e de reter algumas substâncias que são nocivas. E essa substância é dissolvida na forma de água, ele retém o excesso de água e excesso de substância, dissolve essa substância, transformando essa substância na urina, que é direcionada pelos ureteres para a bexiga, armazenada e liberada quando tem a quantidade certa. Por que isso acontece? Porque nós, mamíferos, consumimos uma quantidade de proteínas de origem vegetal e animal. Só que essa proteína em excesso é tóxica no nosso corpo. Ele impede ou prejudica a síntese de uma série de materiais que vão ajudar os nossos músculos a funcionarem. Se os nossos músculos concentrarem essa quantidade de excesso de amônio, esse músculo meio que intoxica, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece com o fígado. Existem várias reações do nosso corpo que acontecem no fígado. E se ocorrer uma concentração do amônio ou de outras substâncias prejudiciais à saúde, nosso fígado para de funcionar. Na próxima aula, da segunda que vem, eu vou falar sobre integração metabólica. Nessa aula, eu vou explicar para vocês a principal função do fígado e como esse fígado é importante no processamento de várias substâncias. Tá? E, resumindo aqui, os mamíferos liberam o ioamônio na forma de urina, os peixes e anfíbios na forma de amônia, os répteis e os anfíbios na forma de amônia, as aves na forma de ácido úrico.
Por quê? Porque réptil, quando o réptil anfíbio ele vive em ambiente aquático, ele pode liberar sozinho amônia. Ó, peixes, resumindo aqui, mamíferos em geral liberam na forma de ácido de ureia, lá na urina. Aves, répteis e anfíbios na forma de ácido úrico. Peixes e anfíbios na forma de ureia, de amônia. Porque a amônia precisa de uma concentração muito grande de água para dissolver substâncias tóxicas. Então, se um ser já está convivendo no ambiente no ambiente cheio de água, já é mais fácil, tá? Vamos lá. Número 5. Explique o ponto de vista bioquímico, a relação existente entre uma dieta rica em carboidrato e o aumento de peso. O carboidrato, ele aumenta o armazenamento de glicose na corrente sanguínea. Então, se você tem um armazenamento de glicose, aquela glicose vai ser convertida em gordura na biossíntese de glicogênio não, na biossíntese de ácidos graxos. Aquele açúcar vai ser convertido em gordura porque ele vai entrar numa via que é produtora de gordura, que é a biossíntese de ácidos graxos, tá? É por isso que as pessoas que comem muito doce, ela tem uma chance maior de ter muita gordura. Número 6. Qual é a função da glicogenina na síntese de glicogênio? Explique. A glicogenina é uma substância que ajuda a produzir glicogênio sem presença de glicose. Ela usa outras substâncias para sintetizar glicogênio, que é biossíntese de glicogênio. Isso ajuda a manter o nível glicêmico, a nível de glicemia sempre constante na nossa corrente sanguínea. Número 7. A glicose armazenada no fígado e músculo na forma de glicogênio, que é mobilizado em diferentes situações metabólicas. Qual a diferença entre tecido hepático e muscular no que respeita à liberação de reservas de glicogênio para a manutenção da glicemia? Justifique sua resposta. Ó, o fígado ele tem uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase ela ajuda na biossíntese de glicogênio. Ela ajuda na produção de glicogênio. Já o músculo armazena glicogênio, mas ele não produz glicogênio, tá? Essa enzima glicose 6-fosfatase, ele não está só no rim, no fígado, ele também está em pequenas quantidades no rim. O rim também consegue produzir glicose. O fígado consegue produzir glicogênio e armazenar o glicogênio. O rim também consegue armazenar glicogênio, só que em quantidades pequenas. Tá? Mas o músculo tem o glicogênio, mas ele é encaminhado através da corrente sanguínea para o músculo. Porém, o músculo não consegue produzir o glicogênio, ele só armazena o glicogênio. O glicogênio é transferido de uma outra forma para chegar no músculo, mas ele não produz glicogênio, tá? Sandra, baseada no que eu expliquei, você conseguiu ter alguma dúvida e quer que eu explique alguma coisa para você? Professora, explicando assim, dá para entender. É o famoso interpretação, né? A interpretação é o bichinho da goiaba. Exatamente. Agora eu quero que você me responda, na verdade, eu que te pergunto, né? Qual questão você não entendeu e quer que eu explique de uma outra forma? Dessas 7 que estão sendo apresentadas aqui, qual delas você teve mais dificuldade com a explicação que eu dei? A 3 eu achei mais bem complicadinha. L e a 4 que são as mais complicadas. O que acontece? Você precisa entender
a via das pentoses de fosfato. A via da pentose de fosfato tem um ramo oxidativo e um ramo não oxidativo. O ramo oxidativo vai dar origem a algum tipo de açúcar. O ramo não oxidativo vai dar origem a um tipo de material que vai originar o DNA, certo? Quando esse material vai com defeito, ele prejudica as células, principalmente as hemácias. Isso faz com que a estrutura da hemácia não fique robusta, não fique firme. Essa hemácia se rompe. E se essa hemácia se romper, ela não consegue armazenar a quantidade de oxigênio necessário que ela deve transportar de um órgão para o outro. Tá? A principal função da hemácia é levar oxigênio do pulmão para os outros órgãos. Isso ajuda a respiração celular. Até aí, tudo bem para você? Ok. Só que a hemácia, ela não tem núcleo. Por ela não ter núcleo, ela também não tem mitocôndria dentro dela. Por quê? Se o oxigênio, você sabe que o oxigênio é inflamável e a mitocôndria é uma fonte de energia. Se houvesse mitocôndria, uma célula que carrega oxigênio, nosso corpo ia explodir. Ia virar uma bomba atômica. Pum, 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 toda hora. A cada oxigênio transportado pela hemácia, nosso corpo entraria em combustão espontânea. O que acontece? A natureza selecionou a capacidade de algumas células não terem mitocôndria, que são as células do olho, que elas também se alimentam pela via das pentose de fosfato, e as células hemácias. Então, quando essa célula hemácia possui uma dificuldade de funcionar via das pentose de fosfato, essa anemia não permite que o oxigênio se fixe à hemácia. Então, o nosso corpo não consegue conduzir o oxigênio na quantidade certa. Então, a via das pentose de fosfato não consegue funcionar e as células hemácias ficam difíceis de ficarem íntegras. Ela aparece rachaduras, entendeu, nela? E o oxigênio não encaixa nela. Então, por não encaixar nela, nosso corpo para de receber nutrientes. Você entendeu mais ou menos? Entendi. Agora eu vou passar para a questão 4. A questão 4 eu preciso de uma aula específica só para ela. Eu vou dar na próxima. Vou tentar fazer isso na quarta-feira, porque na quarta-feira é mais fácil para na próxima semana, na próxima segunda, eu dar a integração metabólica. Eu acho que vocês vão aproveitar melhor. A vida. Eu vou colocar até para vocês daqui a pouco no grupo explicar melhor isso. O ciclo da ureia tem 4 reações, 4 ou 5 reações, que dependendo da literatura eles mudam, né? Uns dizem que é 4, outros dizem que é 5. Tem várias reações que o nosso corpo precisa para desintoxicar esse íon amônio. Esse íon amônio é tóxico, ele é muito ácido e interfere no nosso sangue. Se o nosso sangue tiver o íon amônio, muito ácido não, Mito, é muito básico. Esse íon amônio é muito básico, por ser muito básico, ele interfere em uma série de processamentos do nosso sangue e impede também a condução de oxigênio e de nutrientes pelas células, tá? Então, o nosso corpo precisa liberar esse íon amônio oriundo da quebra da proteína que a gente ingere. A proteína é quebrada até chegar em aminoácidos. E esses aminoácidos, dentre eles, os tóxicos são em amônio. Os mamíferos, ele é liberado na forma de ureia. Tá? Ureia é a forma que os mamíferos liberam amônia, o íon amônio, na forma de ureia, que é dissolvido na água, formando a urina. Já as aves e os répteis liberam na forma de ácido úrico. Tanto que as aves e os répteis, eles não possuem bexiga. Eles só possuem uma cloaca. Essa cloaca é por onde eles liberam a proteína, esse ácido úrico, oriundo da degradação de proteína, e eles excretam tudo junto. Eles excretam xixi e cocô tudo junto. A grosso modo falando.
Já os anfíbios e os peixes, eles vivem em ambiente aquático. Os anfíbios, uma parte da vida vive na terra, outra parte da vida vive na água. Então, eles já têm um ambiente úmido convivendo nele, então isso facilita a dissolução da amônia. Essa amônia é uma forma mais assim robusta do íon amônio de ser liberada. A única coisa que você precisa responder é a questão seguinte: baseado no entendimento do ciclo da ureia, caso você tivesse que tratar um paciente com carência de enzima citada delinquente, qual seria a sua estratégia nutricional? Você reduziria a quantidade de proteína que esse paciente deve consumir, porque o paciente possui uma deficiência de uma enzima que ajuda no funcionamento do ciclo da ureia, tá? Esse carbomoil fosfato entra na segunda reação do ciclo da ureia, se a pessoa tiver uma saúde boa. E se a pessoa não tiver, não puder sintetizar carbomoil fosfato, ela não vai conseguir degradar a proteína em partes menores e também ela não vai conseguir eliminar o íon amônio. Ela vai se intoxicar. Ela vai ter uma série de infecções na pele, vai ter problemas no rim, entendeu? Então, para evitar esse tipo de problema, a pessoa tem que reduzir a ingestão de proteína, principalmente proteína animal, que ela tem uma concentração maior de amônio, tá? Essa parte você entendeu? Porque para você entender essa questão, você precisa saber o ciclo da ureia e as enzimas e a síntese de cada enzima do ciclo da ureia. Eu não passei para vocês ainda, mas na quarta-feira eu vou passar o ciclo da ureia explicadinho e a beta-oxidação de ácidos graxos explicadinho. Eu vou falar isso na quarta-feira e você vai entender, tá? Agora eu vou ter Tá bom. 15 minutos, eu vou tentar dar uma passada na AD de 2022, 2023, 2022. Tá. Vou dar uma diferença muito grande entre eu estou conferindo se você está vendo a mesma coisa aqui. Número 1. Crianças com fenilcetonúria não devem consumir adoçante artificial aspartame. Por quê? Essas crianças, elas têm um problema no fígado, que é no rim também, no fígado, que esse fenilcetonúria, ela é uma ausência de fenilalanina, que é um aminoácido. Se você não produz fenilalanina, você não pode consumir nada que tenha aspartame. Porque a fenilalanina é que ajuda o nosso corpo a metabolizar o aspartame, tá? Que é um tipo de adoçante que é colocado em várias comidas e tal. Toda vez que uma pessoa usa o adoçante aspartame para cozinhar, ela tem que identificar que tem esse adoçante aspartame e que uma pessoa que tem fenilcetonúria ela não pode consumir. Por quê? Há um acúmulo muito grande de proteína no fígado e isso prejudica o funcionamento do fígado. Então, ao invés de você liberar o íon amônio, essa fenilcetonúria interfere na rigidez dos músculos e também interfere na desintoxicação do nosso corpo no ciclo da ureia. Então, você concentra uma quantidade de amônia muito grande, e amônio, né, e ureia na corrente sanguínea, isso deixa a pessoa intoxicada. Só porque está comendo o aspartame e porque tem essa doença, tá? Quando eu passar essa matéria sobre essa explicação mais objetiva sobre o ciclo da ureia, você vai entender melhor também essa questão do fenilcetonúria. Porque eu vou citar doenças que são produzidas pelo erro genético ou bioquímico do ciclo da ureia. Número 2. Qual a diferença entre os tecidos metabólicos de aminoácidos cetogênicos e glicogênicos? Ó, aminoácidos glicogênicos serão convertidos em glicose no ciclo
na gliconeogênese. Os cetogênicos ajudarão a degradar algumas gorduras, tá? Lembra que eu falei para você sobre beta-oxidação de ácidos graxos? Então, o cetogênico ajuda na respiração celular e ajuda na quebra da gordura. Já o glicogênico ajuda na produção de glicose. E como é que ela ajuda na produção de glicose? Quando o nosso corpo não tem a quantidade necessária de glicose na ingestão de glicose, o cérebro só se alimenta de glicose. Nosso corpo precisa produzir glicose a partir de outras coisas que não têm origem glicídica, não são de carboidratos. Então, vocês vão aprender, quando eu falar sobre integração metabólica, que existe uma via onde o nosso corpo usa coisas que não têm açúcar para produzir açúcar. Tá? Número 3. Explique como ocorre a degradação do glicogênio no fígado. Olha, o glicogênio ele é a reserva energética dos mamíferos e de todos os animais e de todos os fungos, tá? Só que o fungo não tem fígado. A maioria dos animais tem fígado, mas fungo não tem fígado. O que acontece? Nós temos dois hormônios, insulina e glucagon. Quando a gente come o alimento, quando a gente está no jejum pós-obstrutivo, o nosso corpo produz uma quantidade de insulina e essa insulina abre uma porta na célula, que a gente sabe que todas as células têm proteínas transportadoras, proteína canal ou proteína porta. Essa porta permite que a glicose entre na célula e nesse citoplasma acontece a glicólise. Por meio da glicólise, a célula é nutrida, tá? Porém, quando você já se alimentou, as células já estão felizes e contentes, ela começa a degradar esse excesso de energia. Então, há uma sinalização celular onde há uma produção de glicogênio. De glucagon. Esse glucagon, ele é ativado quando o nosso corpo já gastou todo o excesso de glicogênio. Então, o que acontece? Ele começa a ser degradado pela produção de glucagon. Primeiro, o nosso corpo libera o glucagon libera uma cascata de reações que degradam o glicogênio do fígado. Depois que esse glicogênio é degradado, nosso corpo manda um sinal para o adipócito, que é a célula que armazena gordura. Esse adipócito começa a ser quebrado a partir da beta-oxidação de ácidos graxos. Esse adipócito converte a energia, aqueles ácidos graxos em aminoácidos cetogênicos. Esses cetogênicos, eles são vamos dizer assim, transportados pela carnitina da parte externa da mitocôndria para dentro da mitocôndria. E isso gera energia para a célula. É como se ácido graxo fosse um combustível para a mitocôndria continuar trabalhando e gerando energia. Tá. Esse processo ajuda o nosso corpo também a produzir energia. A gordura, ela é mais calórica, tem uma caloria muito maior do que o carboidrato. Então, se você quiser fazer dieta, o ideal é você queimar as reservas de gordura antes de queimar as reservas de carboidrato de proteína. Tá? Primeiro passo. Com base nos aspectos bioquímicos da degradação de ácidos graxos da cadeia ínfima, responda. Em uma dieta sem digestão de carboidratos, o uso de suplementação de ácidos graxos de cadeia limpa diminuiria a cetogênese? Justifica essa resposta. Essa questão eu vou explicar. Olha só. Normalmente, a degradação de ácidos graxos acontece em 8 reações, tá? Porém, pode acontecer também em 7. Se acontece em 8, em 7 também acontece, né? Então, a cadeia
ela ajuda na degradação de ácidos graxos. Eu vou explicar melhor para vocês isso na quarta-feira. Vou até pular essa questão, porque eu vou destacar as questões que estão falando sobre o ciclo da ureia, degradação de ácidos graxos, e explicar baseado nessas questões para vocês. Número 5. A via das pentoses fosfato é dividida em dois ramos, oxidativo e não oxidativo. Sobre essa via, responda a questão abaixo. Letra A. No que diz o respeito ao produto do ramo oxidativo, quais seriam as necessidades de uma célula que seguisse apenas esse ramo? Justifique sua resposta citando o exemplo de célula, tecido ou órgão, situação descrita anteriormente. Eu vou colocar a célula hemácia. A célula hemácia, ela precisa... Deixa eu lembrar aqui dessa questão de ramo oxidativo. A hemácia, ela precisa da via da pentose fosfato porque ela não tem mitocôndria. Então, a quantidade de ATP produzida pela via da pentose fosfato é o suficiente para manter a hemácia ativa. O tecido do olho, as células do olho também respiram ou recebem energia pela via da pentose fosfato. Letra B. Deixa eu ver aqui. Tem mais questões aqui. Letra B. No que se diz respeito a produto não oxidativo, quais seriam as necessidades de uma célula seguinte apenas a tal ramo? Justifique sua resposta, então, no exemplo de célula, tecido, órgão, onde a situação descrita anteriormente. Ramo oxidativo dá origem a NAD, pH e FAD. Ramo não oxidativo dá origem a materiais que darão origem ao DNA. Ou seja, o DNA são células nucleadas. O ramo oxidativo são células não nucleadas. Então, eu posso citar hemácia. As células nucleadas, eu posso citar células Porque a célula que você pensar que tem a núcleo, por exemplo, o linfócito, o leucócito, células nucleadas. Então, eu vou explicar na semana que vem sobre integração metabólica, eu acredito que vocês vão entender melhor. Em condições de jejum, ocorre o aumento da lipólise, que, por sua vez, libera ácidos graxos para serem oxidados, principalmente no fígado, formando o acetil-CoA. Explique como e por que, em condições de jejum, temos produção de corpos cetônicos. Olha só, por que a produção de corpos cetônicos? O nosso corpo, mesmo estando em jejum, ele tem a gordura entérica, que é a gordura marrom, e a gordura amarela. Quando você come, como você fica em jejum, você degrada o glicogênio. Mas a gordura também é uma reserva de nutrientes. Então, a gordura é degradada em corpos cetônicos, é liberado um ácido pela respiração e os corpos cetônicos são convertidos em energia. Por que isso? Quando você está muito tempo sem comer, fica aquele mau hálito, né? Esse mau hálito nada mais é do que a produção de corpos cetônicos, que são liberados na forma de gás e são uma parte dos nutrientes são convertidos em energia, vão voltar para a biossíntese de glicogênio e armazenar a energia para manter o cérebro ativo. E outra estratégia também usada outra estratégia usada é a produção de corpos cetônicos para gerar energia dos músculos, tá? A carnitina aciltransferase é uma enzima que tem papel importante na beta-oxidação de ácidos graxos. Com base nessa afirmativa, explique por que indivíduos com deficiência hereditária de carnitina acetiltransferase ou CAT2, apresenta fraqueza muscular, porque esses sintomas são acentuados durante o jejum. Quando você começa a comer açúcar, você mantém os níveis de corpos cetônicos baixos.
Quando você para de comer açúcar, o seu corpo precisa usar a gordura, quebrar essa gordura e gerar energia. Então, a concentração de corpos cetônicos ou a concentração de a carnitina, ela nessas pessoas que têm essa doença não consegue fazer a beta-oxidação de ácidos graxos, ou seja, ela não consegue usar a quantidade de energia necessária que os ácidos graxos têm para liberar. Então, essas pessoas não conseguem converter energia que vai manter os músculos funcionando. Essa questão também eu vou responder na quarta-feira, quando eu falar sobre beta-oxidação de ácidos graxos. Porque toda a prova cai, toda a D2 e a B2 fala sobre CAT. Porque a CAT é uma enzima que ajuda a transferir os ácidos graxos na corrente sanguínea de um lugar para o outro, e essa transferência ajuda o nosso corpo a produzir glicose por meios não glicídicos, tá? Número 8. Explique o ponto de vista bioquímico a relação entre uma dieta muito rica em açúcar e o aumento do tecido adiposo. A gente já falou isso ainda agora. Quando o nosso corpo consome muito açúcar, ele converte esse açúcar em ácidos graxos. Esses ácidos graxos se convertem em gordura e aumentam o estoque de gordura amarela. Por isso que as pessoas que comem muito açúcar têm uma concentração maior de açúcar, porque estimula a biossíntese de ácidos graxos, tá? O excesso de açúcar estimula a biossíntese de ácidos graxos. Então, a pessoa acaba armazenando uma quantidade grande de açúcar no corpo devido a esse estímulo da biossíntese de ácidos graxos. Sandra, eu vou encerrar a aula agora, vou gravar essa aula, botar no YouTube e vou avisar no grupo. Na próxima quarta-feira, eu vou falar principalmente sobre ciclo da ureia e beta-oxidação de ácidos graxos, tá? Tá ok. Depois você me passa as suas dúvidas, que eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Tranquilo, professora. Só de ouvir a explicação já me dá uma luz. E eu quero que você escreva suas dúvidas, que isso ajuda, como só você assistiu essa aula, me ajuda a pensar numa boa estratégia para explicar o conteúdo da quarta-feira. Tá bom? Tá joia. Obrigada pela sua participação e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.